understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Oi, pessoal, eu sou a professora Cris e a nossa aula de hoje é sobre logaritmos. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? O que nós temos para falar aí dessa primeira parte de logaritmos, né? Uma introdução aos logaritmos. A gente vai ver a introdução, né? As aplicações, a parte da definição, nomenclatura, observações. Depois a gente vai para os exemplos e aí a fixação desse conteúdo aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dentro de introdução, o que a gente vai falar? A gente vai falar, óbvio, né? Das aplicações dos logaritmos, né? Aonde que se aplica? Tá, o que é logaritmo? Onde que eu vou usar isso aí na minha vida, né? Então, primeiramente aí a gente vai falar na química. Onde que a gente vê esse cálculo de logaritmo aí na química, né? Quando a gente fala sobre radioatividade, usina de Chernobyl, lembra disso? Então, a parte dos logaritmos, ela entra na desintegração ou decaimento de uma determinada substância, tá? Por exemplo, eu citei aí Chernobyl, né? Quanto tempo vai demorar para aquela região se tornar habitável novamente? Isso aí é calculado através de um cálculo aí envolvendo os logaritmos, tá bom? Então, dentro da química ainda, quando vocês estão calculando aí pH, tá? Também a gente calcula pH aí utilizando logaritmos, tá bom, gente? Então vamos lá, o que mais? Na medicina, então, por exemplo, na medicina, o que eu posso falar para vocês? Quando você vai tomar um determinado medicamento, né? Existe uma superdosagem, a dosagem adequada e uma dosagem mínima, né? Que não vai funcionar, não vai fazer efeito. Então, pensa o seguinte, imagina que esse medicamento, que é uma droga, ela entra na sua corrente sanguínea, passa pelo fígado, pelos rins, é metabolizada pelo organismo e depois ela é eliminada. Esse é o processo que acontece aí dentro do nosso organismo. Quando ela é eliminada a uma taxa proporcional à quantidade de droga presente no seu organismo. Quanto tempo vai demorar para essa droga sair de dentro do seu organismo, para você conseguir eliminar tudo isso aí? Nessa parte entra aí, esse cálculo é feito através de logaritmos também, tá bom? Então, para você ver aí que logaritmos é bastante importante, né? Tudo na matemática é bastante importante. O que mais aí? Vamos falar de terremoto. Então, vamos lá. Terremotos. Já ouviu falar em escala Richter? Pois é, escala Richter é por onde os terremotos são medidos, né? É medida tanto a amplitude e a magnitude desse terremoto. Quanto maior a amplitude é o tamanho da onda, né? A gente já viu isso aí quando a gente estava estudando lá as funções seno, cosseno. Então, quanto maior a amplitude, maior a magnitude, que é a liberação de energia desse terremoto, tá? Essa escala Richter, então, ela é calculada em cima dos logaritmos, tá bom? Beleza? Então é isso. O que mais que a gente vai falar aí hoje? A definição. Então, o que é um logaritmo, pessoal? Isso aqui é o jeito de um logaritmo, ó. Isso é um logaritmo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, ele fala assim pra gente, ó. Sendo A e B números reais e positivos, A e B, tá? Com um A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente em que A deve ser elevado de modo que a potência obtida de base A seja igual a B. Nossa, Pro, não entendi nada. Então, vamos melhorar isso aí para vocês. Primeira coisa, o que vocês têm que prestar atenção? Existem vários livros, óbvio, falando sobre logaritmo, vários autores diferentes. E eles trazem as letrinhas todas diferentes, tá? Então, às vezes o B tá aqui e o A tá aqui. Às vezes eles colocam M, enfim, o que você tem que ter em mente é que você vai ter uma letrinha no lugar da base
e uma letra no lugar do logaritmando, que vai ser igual ao seu logaritmo, que é o x, ok? O que mais que a gente tem aí? Vamos falar agora sobre a nomenclatura. Log de b na base a igual a x. É desse jeito que a gente lê, tá? Esse azinho aí, ele é base, tá? Então, a letrinha pequenininha que veio aqui acompanhando o logaritmo, o log, né? É a base. O b, ele é o logaritmando. Então, a gente tem o b aqui como logaritmando. E o x, ele é o logaritmo propriamente dito. Tudo bem? Continuando aí. Tá, eu já sei que isso é um cálculo de logaritmo, entendi essa parte, tá, mas como que eu faço? Como que eu calculo, né? A gente calcula o logaritmo dessa forma, ó. Eu vou pegar o a, vou elevar a x e o resultado vai me dar o b. Olha lá, o a elevado a x e o resultado vai me dar o b. Como assim, pro? Vamos ver, ó. A elevado a x, tá aqui, ó, o a elevado a x, igual ao b. Então, eu vou ter um número, tá? Que eu vou elevar ao número que estiver aqui, certo? Que vai ser igual ao outro número que estiver aqui, tá bom? Equação exponencial, tá? A gente já fez isso aí, vocês já sabem como que a gente calcula isso aí, tá bom? Então, continuando aí. Lembrando sempre que o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1, e o b tem que ser maior que 0, tá bom? Então, isso é a condição de existência, é extrema importância aí para os logaritmos, para a gente poder calcular aí. Então, vamos ver aí algumas observações que são importantes. Então, de acordo com as restrições, não se define, por exemplo. Então, quais são essas restrições? Coloquei aqui para vocês, ó. O a tem que ser maior que 0 e não pode ser 1, né? Diferente de 1. E o b tem que ser maior que 0, tá? Então, a gente tem que se acostumar com essas restrições aí, tá bom? Então, vamos lá. Ó, log de 5 na base 1. Vamos ver se ele existe ou não, né? O 5 pode? Pode. Ele é b, certo? Ele é maior que 0. Tá valendo, ok. Só que esse 1 não pode, por quê? Porque o a tem que ser diferente de 1, tá bom? Outro, log de 0 na base 2, ó lá, e aí? O que vocês acham? Lógico que não, né, gente? Então, não tem, o b, ele tem que ser maior que 0, então não vai ter log de 0, tá bom? Não se define. Mesmo a base sendo aí, atendendo as restrições, não se define, tá bom? Log de 27 na base menos 3. Olha lá, apareceu o número negativo, não pode. O B atende às condições, mas a base, que é o A, não atende, tá bom? Outro, olha lá, número negativo de novo, não pode, tá bom? Então também não é um logaritmo. Olha lá, base 0, pode isso, base 0? Claro que não, né? Então, a gente não define esse aqui também, ok? Então, continuando aí, dica. Então, vai ter momentos, muitas vezes o logaritmo ele vem dessa forma aqui, ó, tá? Com a ausência da base aqui, né? Cadê o nosso azinho aqui? A gente não tem o azinho aqui. Ah, pro, o que quer dizer isso? Toda vez que não tiver nenhum número representado aqui no lugar da base, nós vamos entender que essa base é 10. Tá? Então, a gente fala logaritmo de base 10. Então, a gente não precisa colocar aqui, tá bom? Agora, se for qualquer outro número, aí a gente é obrigado a colocar ele aqui na base, tá bom? Então, toda vez que você vê um logaritmo desse formato aqui, ó, com ausência de base, você já tem que entender que a base dele é 10, tá bom? O que mais nós temos aí? Vamos aos exemplos. Como que a gente calcula? Mostrei para vocês nomenclatura, mostrei o jeito de calcular, mas a gente ainda não fez exemplo, então vamos fazer alguns exemplos aí para poder fixar isso aí na cabecinha de vocês. Então, eu tenho aqui, ó, log de 8 na base 2 igual a x. Como que a gente calcula isso aqui? Então, eu tenho que pegar o 2, elevar ao x, que é igual a 8, certo? Então, vamos lá, ó.
2 elevado a x, que é igual a 8. Não é uma equação exponencial que a gente já viu? Então, como fica isso aqui? Fator o 8 lá, o 8 é 2 à terceira, as bases ficaram iguais, então quem é o meu logaritmo? 3. Tudo bem? Mais um aí. Log de raiz de 4 na base 2, que é igual a x. Quanto é esse logaritmo? Como que a gente calcula, né? Então, vamos lá. A gente pega a base, eleva ao logaritmo, que é o x, né? E ele vai dar igual a raiz de 4. Então, vamos lá, ó. 2 elevado a x igual a raiz de 4. 2 elevado a x, concorda comigo que é 4 elevado a meio? Né? Lembra aquele lá, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, a gente já viu isso aí, né? Só que as bases ainda não estão iguais. Então, deixando bases iguais, o que que a gente tem? 2, o 4 aqui, né? Ele vira 2 ao quadrado e ainda elevado a meio, certo? Tá? Então, quem é o meu x? 1. Nossa, Pro, como assim 1? Ué, aqui não tem que multiplicar? Não vai ficar 2 por 2, né? 2 por 2 igual a 1. Então, o nosso x vale 1, tá bom? Log de 5 na base 5 igual a x. Como que a gente faz isso aí? 5 elevado a x, que é igual a 5. Então, 5 elevado a x, que é igual a 5. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1. Então, x igual a 1 também. Tudo bem? Mais um. Log de 9 na base 1/3 igual a x. Então, 1/3 elevado a x, que é igual a 9. Percebe que o processo é sempre esse, né? Sempre base elevado a logaritmo, que é igual ao logaritmando. Tudo bem? Sempre esse mesmo processo para poder calcular, tá? 1/3 elevado a x, que é igual a 9. 1/3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a menos x, tudo bem? Invertemos base aqui, ó. Lembra disso, né? Então, menos x, que é igual a 2, x, que é igual a menos 2, tá? Mais um. Log de 1 na base 7, que é igual a x. 7 elevado a x, que é igual a 1. Então, como fica? 7x, que é igual a 1. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Então, nosso x é 0. Mais um. Log de 125 na base 5 igual a x. Então, 5 elevado a x, que é igual a 125. 5 elevado a x, que é igual a 5 à terceira. Então, x igual a 3. Ok, pessoal? Beleza? E chegamos ao slide que vocês mais gostam. Valeu, gente. Bons estudos. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.